Senhor. Amém. Glórias ao Senhor. Irmãos, antes de vocês sentar, eu queria que o irmão colocasse pra gente o versículo no primeiro livro de Reis, no capítulo 18, versículo 24, por gentileza. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículo 24. Que fala assim: Então invocarei o nome do nosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu dizendo: é boa essa palavra. Amém? Os irmãos podem sentar. Aqui, irmãos, nesse capítulo aqui, no livro de Reis, primeiro livro, vai contar a história de um homem de Deus, o profeta Elias. E esse profeta estava passando por um período ali na terra de Israel muito difícil, porque o povo começou a desviar dos caminhos do Senhor. O povo começou a idolatrar um ídolo chamado Baal. E quando tinha chuva, eles agradeciam a Baal. Quando tinha dinheiro, eles agradeciam a Baal. Quando a colheita era boa, agradeciam a Baal. E nada do Deus verdadeiro que eles agradeceram. Esqueceram de Deus. E o profeta Elias viu isso e começou a ficar inconformado. Ele falou: tem que fazer alguma coisa. E um dia, conversando com o rei Acabe, ele falou para o rei: reúna esses profetas aí, os profetas de Baal, que se diziam profetas de verdade. Reúna todos eles e vamos lá no Monte Carmelo para a gente fazer algo para ver qual que é o Deus verdadeiro. E aí Elias reuniu todo o povo. E aqui na Bíblia vai falar, no versículo, capítulo 18 ainda, no versículo 19, que ele reuniu 400 profetas de Aserá, que comiam na mesa de Jezabel, e 450 profetas de Baal. Então são 850 profetas de mentira, que falam para o povo que Deus estava falando se não era Deus, e o povo acreditando naquilo. Então Elias fez um acordo, que está aqui no versículo 24 que a gente leu. Vamos então construir aqui o altar. Vocês matam um bezerro dividam ali o bezerro, coloquem no altar, mas não põe fogo, os profetas de Baal. E eu também vou fazer isso, e a gente não coloca fogo. E há de ser que o Deus que responder por meio de fogo, esse aí é o Deus verdadeiro, vamos ver agora. Essa é a prova. Já pensou? Que maravilha! E o interessante, irmãos, que só tinha ele de profeta do Senhor contra esses 850 profetas. Mas aqui em diante vai falar somente de 450 profetas de Baal. Então Elias fez essa proposta para eles e falou para eles começar primeiro. E daí a gente vai contar essa história, que eles começaram a gritar: Baal, responde-nos com fogo, Baal. E começou a suplicar. E nada, já não acontecia nada. E eles começaram a se cortar, derramar sangue, e gritavam: Baal, nos responde, Baal. Aí o profeta Elias, ainda tirando uma casquinha, né, vamos dizer assim, falou para eles: gritem mais alto aí, quem sabe ele foi dormir. Quem sabe ele não está viajando, vocês estão gritando aí. Vai, grita mais alto, Baal. E todos os profetas gritando: Baal, derrama fogo, Baal. E foi ficando tarde, eles tudo cansados, se cortando, derramando sangue, fazendo um ritual satânico ali. Porque quem quer que a pessoa se corte, se machuca, derrama sangue, não é Deus. Deus não precisa disso. E ele foi indo e nada de Baal respondeu. Então o profeta Elias falou: então agora é minha vez, né? Só eu aqui sozinho, mas o Senhor estava comigo. Isso que é interessante. Às vezes a gente pensa que a gente está só, a gente andando com a gente, fazendo coisas erradas, mas a gente esquece que o Senhor está com a gente, por onde a gente for. E o profeta Elias, ele foi tão assim, esperto para mostrar para o povo que realmente Deus ia responder, porque no versículo 33, ele vai armar a lenha, dividiu o bezerro, pôs em pedaços e pôs sobre a lenha,
receber fogo? Vai mandar jogar água primeiro? Se você vai assar um churrasco, você não vai jogar água ali no carvão, vai? Não, né? Mas ele falou, enche aí tudo aí de água, 4 cântaros. E aí fizeram isso. E dizer, fazei a segunda vez e fizeram de novo. Fazei de novo, vai jogando água, vai jogando água. E aí o povo ficou irritado, mas a gente já estava numa seca. Não tinha água, ele está desperdiçando água aqui. E fizeram isso. De maneira que a água corria ao redor do altar, até o rego, né, foi derramando, enchendo tudo ali de água. E agora? Será que vai acontecer alguma coisa? Aquele povo está esperando, né? E o profeta Elias, interessante que ele só vai fazer uma oração. Não precisou dele fazer o que aquele povo, os outros que estavam fazendo, se mutilando, gritando, esperneando. Não. Versículo 37. Por favor, a oração dele. Responde-me, Senhor. Responde. Para que esse povo conheça que tu és o Senhor Deus, e que tu fizeste voltar o seu coração. O próximo. Então caiu o fogo do Senhor, ou seja, veio de cima, veio do alto. O fogo consumiu todo o holocausto, a lenha, as pedras e o pó. E ainda lambeu a água que estava ao redor. Já imaginou a situação, irmãos? Aquele povo vendo ali, assistindo aquela cena de fogo, dessa luz vai consumir tudo que estava ali. E o próximo, 19, vendo todo o povo, caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não temos dúvida. Porque ele disse: o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Só o Senhor é Deus. E aí o que aconteceu aqui? Algo extraordinário. Porque você vai lendo essa história, né, vendo que esses profetas de Baal, os mentirosos, acabaram sendo mortos, porque eles enganavam o povo e o povo ali adorou o Senhor Deus. Só que Elias, por ter feito isso, o profeta Elias, ele ficou jurado de morte pela rainha daquele lugar, a rainha Jezabel. Ela falou que ia matar ele, mandou avisar ele: do jeito que você mandou matar esses profetas, você também vai ser morto amanhã. Irmãos, o profeta Elias, ele já tinha feito esse milagre. Depois a gente vai ver também que ele chega numa casa, a casa de uma viúva, e ele chega ali e pergunta para ela o que ela tinha, porque estava na seca ainda. E ela falou: profeta, eu só tenho aqui um pouquinho de azeite, uma botija de azeite e um pouco de farinha, só isso. E ele pegou e orou e falou para ela assim: olha, enquanto ainda estiver na seca, não vai faltar farinha e nem azeite nessa casa. Porque era o alimento principal deles, com azeite e farinha. Eles faziam muitas coisas, se alimentavam todo o tempo. E a Bíblia vai falar que aconteceu isso. Enquanto não tinha chuva, enquanto estava na seca, muita gente morrendo de fome, ela tinha farinha se multiplicando ali. Ela tirava farinha, tinha farinha. Ela usava azeite, tinha azeite. Porque Deus usou o profeta para falar com ela. O filho dela depois veio a falecer, morreu. O que ele fez? O profeta Elias foi, orou por esse menino, ele ressuscitou. É um homem de Deus ou não é? É para ser um homem para falar: Senhor, eu enfrento tudo que vier, porque o Senhor está comigo. Não é assim? Não tem momentos que a gente está firme na fé, a gente fala: meu Deus, está tudo indo bem. Olha, o Senhor está mostrando que está comigo, eu estou firme ali, nada vai me desanimar. Não tem vez que é assim que a gente fala isso, é só vitória? Mas e quando vem alguma perseguição que te deixa abatido? Porque não foi diferente com o profeta Elias. Depois dele fazer tantos milagres, tantas coisas que ele fez, Deus mostrando para ele: ó, estou com você, ó. Que você pediu, ele falou para o rei: vocês estão em pecado? Então não vai ter chuva enquanto eu não falar que vai ter chuva. Ficou 3 anos e meio sem chover. Olha, esse é o homem de Deus. Então a Jezabel mandou avisar ele: se prepara, que você também vai morrer do mesmo jeito que esses profetas
de Baal morreram. Se fosse você, depois de fazer tantos milagres, igual ele fez, e a mulher te ameaçar, o que você ia fazer? Pensa aí com você. O que você ia fazer? Você ia correr ou ia confiar em Deus? Se Deus já fez tantos milagres através da minha vida, isso daí, essa ameaça não é nada para mim, para Deus, não é? Não era para a gente pensar assim? Mas, irmãos, o profeta Elias, ele passou por uma grande tristeza. Ele chegou num momento em que ele ficou tão desanimado, que nós vamos ver aqui no capítulo 19, capítulo 19, e o versículo 4, ele foi correndo para o deserto, versículo 4 do capítulo 19. Quando ele recebeu a notícia de Jezabel, falando que ele ia morrer, ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Já imaginou, irmãos? Caminhando ali, sentou embaixo de uma árvore e pediu para si a morte. Senhor, agora eu quero morrer. Para mim já chega, Senhor, eu não aguento mais. Já chega, Senhor, já basta. Toma agora minha vida, pois eu não sou melhor que meus pais. Agora para mim já acabou tudo. Quantas vezes a gente se sente assim, né, irmãos? Tantas lutas, tanta dificuldade, e a gente sente essa tristeza profunda e pensa: Senhor, sabe de uma coisa? Melhor morrer. Para que eu estar vivo? Para quê? Eu já sofri demais. Não é assim que a gente passa? Não foi diferente com o profeta Elias. A gente chega, tem horas, um momento que a gente não vê mais solução, mas a gente esquece do que Deus já fez na nossa vida, que Deus já fez tantos milagres na nossa vida, e a gente esquece que isso para Deus não é nada. É só a gente confiar nele. E ele sentou embaixo dessa árvore, versículo 5. Deitou e dormiu debaixo do zimbro. E olha o que vai acontecer. Um anjo tocou e disse: levanta e come. Ele estava ali, deitado no deserto, deixou uma árvore, ficou ali e dormiu. Quem acorda ele? Um anjo. E mandou ele levantar e comer. Mas comer era no deserto? Comer o quê? Versículo 6. Olhou e eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu, tornou a deitar-se. Sabe quando uma pessoa está com tanta depressão que ela só quer dormir? É assim, não é? E ele só comeu porque o anjo cutucou ele e falou: levanta, come. Quem preparou aquela comida ali quentinha ali para ele no fogo, no meio do deserto? O anjo. Olha que maravilha, irmãos. Mesmo que você está pensando: para mim não tem mais jeito, estou tão triste, tão desanimado, não tem mais saída para mim, estou pensando até em morrer. Esse sentimento chega na nossa vida, mas o Senhor mostra que Ele está com a gente. Glória a Deus! Nossa, Ele fala para você: levanta, come, bebe, levanta, fica em pé. Mesmo assim, a gente ainda quer insistir: não tem mais jeito de ficar deitado, mesmo melhor. O 6, o 7. E o anjo tornou a segunda vez a acordar ele. Tocou e disse: levanta-te e come, porque será muito longo o caminho. Ou seja, não acabou não. Você pensa que morrer vai morrer? Você pensa que é hora de você parar, de você ficar aí desanimado, deitado esperando a morte chegar? Não. Levanta, come e bebe. A palavra do Senhor é o símbolo do pão, a água da vida. Jesus quer que você se alimente espiritualmente. Siga esse caminho. Tem muito ainda para fazer. Manda esse desânimo embora. Fala: eu vou seguir em frente, porque ainda tem muita coisa para mim fazer para o Senhor. E o versículo 8, ele levantou-se, comeu e bebeu. E com a força, olha, irmãos, que detalhe lindo. Com a força daquela comida, ele caminhou 40 dias e 40 noites. Olha como o Senhor
versículo 9. Aleluia, Deus. O que ele foi fazer? Era para ele fazer alguma coisa. Ele falou: Deus, o que é para mim fazer para o Senhor? O que eu faço agora, Senhor? Mas não, ele estava tão desanimado, tão sem esperança. Não tem mais jeito para mim, Senhor. Eu vou agora, sabe de uma coisa? Eu vou ficar aqui nessa caverna. Ele achou uma caverna ali. Eu vou entrar aqui, vou ficar aqui escondido, ninguém vai me achar. Porque Jezabel estava procurando ele para matar ele. Então ele achou uma caverna. Eu vou ficar aqui, ninguém vai me achar. Eu vou ficar escondido aqui. Vou me trancar nesse quarto. Eu vou fechar a cortina, vou fechar tudo, não quero ver ninguém. Vou esperar a morte, que é o único jeito que tem para mim. Só que ele esqueceu, pode voltar ali. Entrou na caverna e disse que a palavra do Senhor veio a ele. O Senhor estava vendo ele. Ele pensava que ele estava escondido de todo mundo, ninguém estava vendo ele, mas o Senhor estava ali acompanhando Elias, onde ele estava indo. E o Senhor perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu mandei você vir aqui, né? Vamos falar a nossa palavra. Era para você seguir em frente. O que você está fazendo aqui? Próximo. Aí ele foi lamentar para Deus. Sabe quando a gente começa a lamentar, alguém pergunta para você: você está bem? Ah, não. Está acontecendo isso. Nada tá bom. Aconteceu com o profeta Elias também. Primeiro ele fala: Senhor, eu fui muito zeloso, eu cuidei das coisas do Senhor, viu? Eu trabalhei para o Senhor, eu fiz sua obra. Olha, Senhor, mas os filhos de Israel deixaram de servir o Senhor, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, só eu fiquei. E ainda estão me buscando para me matar também, Senhor. Olha que situação, eu fiz a tua obra, viu, Senhor? Agora eu estou aqui jurado de morte. E o próximo. E Deus disse: sai para fora. Não é hora de você ficar nessa caverna, não. Está temendo o quê? Né, Joelma? Você fez tanta coisa, você fez parar de chuva. Você ressuscitou mortos. Você fez tantos milagres. E agora você pensa que cai fogo do céu, não foi? Eu acabei de contar para vocês. Está com medo de uma mulher. De uma mulher. Sai para fora. Põe-te em pé nesse monte perante o Senhor. Irmãos, olha o Senhor fala: fica perante mim. Eu sou a tua vida, mas você tem que ficar na minha presença. Não fica escondido em lugar nenhum. Meu Deus do céu. É tremendo, né, irmãos? Deus fala com a gente. E eles que passavam o Senhor. Então o Senhor mostrou para ele: estou aqui, ó, com você. Mas também, irmãos, olha quando a gente se esconde, não quer fazer a obra de Deus. Olha o que acontece. Passou um grande e forte vento que fendia os montes, quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Já imaginou ele na caverna, um terremoto ali tremendo tudo? E ele sozinho ali. Também o Senhor não estava no terremoto, que mandou ele ficar na caverna. Porque ele seguiu em frente, fazendo o que Deus queria. Vai ficar na caverna? E Deus lhe diz, o próximo, 12. Depois do terremoto, um fogo. Porém o Senhor não estava no fogo. Se a gente parar de fazer a obra do Senhor, irmãos, é pior. Você pensa que o inimigo vai parar de lutar contra você? Você pensa que você está escondidinho aí, ele vai descansar? Não, é que ele quer te destruir mesmo. Ele vai trazer terremoto, ele vai trazer vento forte, ele vai trazer fogo. Mas o Senhor fala: olhe para mim, eu estou aqui, ó. Vocês vão ter que ficar na minha presença. Depois que passou tudo isso, ele ouviu uma voz mansa e delicada. De quê? Próximo. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa. Ele cobriu, né? O rosto. E saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia, de novo: o que você está fazendo aí? O que, Elias, você está fazendo aí nessa caverna? Será que você não está vendo que aí não é o seu lugar? Tem coisas para você fazer ainda. Minha obra não acabou na sua vida. Tem muito para você fazer para mim. Você cruzou os braços: Senhor, Jezabel me perseguindo. Senhor, os soldados estão à minha procura. Senhor, eu estou aqui
Senhor, não, aí não é seu lugar não, sai para fora. Próximo 14, e ele disse, de novo ele vem com a mesma lamentação para o Senhor. Eu, Senhor, trabalhei para o Senhor, eu vi sua obra, ninguém me reconheceu, Senhor. Não é assim que às vezes a gente fala? Não é, irmão Vitor? Eu fiz tanto, Senhor, para ti, mas ninguém me reconhece, não. Eu sempre fui zeloso, Senhor. E os teus filhos deixaram de te servir. É isso que ele vai falar. Estão procurando a minha vida, Senhor. Olha, o que adianta eu fazer tanta coisa para o Senhor e agora eles querem me matar? E o 15. E o Senhor lhe disse: vá, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e chega lá, unge Azael, rei da Síria. 16. Também a Jeú, filho de Nissi, ungirás rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Sofate, de Abel, Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então, irmãos, aqui, Elias tinha muita coisa para fazer. Só que ele, com tanto medo, sabe quando a gente fala, com tanto medo, Senhor, são tanto os levantes da minha vida, é melhor ficar quietinho no meu canto. Eu vou ficar aqui, sabe de uma coisa, irmão Vitor? Não vou fazer mais nada não. Melhor ficar aqui escondidinho, eu vou na igreja de vez em quando, não quero nada, Senhor. Vou ficar nessa caverna, melhor coisa, assim ninguém me vê, ninguém mexe comigo. Só tem fogo, né? Tem vento forte, derrubando tudo. E o Senhor fala: sai, vai, faz a minha obra. E agora é melhor obedecer a Deus ou ficar aí na caverna? O que vocês dizem? O que é melhor? O que é melhor? Obedecer a Deus. E o Senhor te diz: pode sair dessa caverna, pode te levantar, pode descruzar os braços e faça a minha obra. Porque quando vir o terremoto, tudo que eu não estou no meio aí, não adianta você reclamar não. Anda comigo, faça o que eu te mando e é melhor para você. Amém? E Elias fez tudo o que Deus mandou. E assim é para a gente fazer, irmãos. Porque o inimigo vai se levantar, vai pôr tristeza, vai pôr desânimo, vai pôr ira no nosso coração. Tudo isso impede até a gente receber as bênçãos de Deus. Porque o Senhor quer que a gente esteja com o coração alegre na presença dEle, buscando a face dEle. Mas o inimigo não quer isso da gente. Ele quer deixar a gente triste, abatido. Tudo de ruim é o que Ele quer da gente. Mas o Senhor fala para você: meu filho, minha filha, se levanta, segue o teu caminho, porque eu estou com você. Maior é que está com a gente. Às vezes a gente olha lá e fala: Senhor, são 450 os profetas lá de Baal e eu estou sozinho aqui. Mas o Senhor fala para você: o que vale mais? Os 450 ou eu com você? Eu posso fazer fogo descer do céu e consumir tudo. É só você confiar em mim e fazer a minha vontade. Então receba essa palavra e segue em frente do teu caminho. Não olhe para a direita, não olhe para a esquerda, só olhe para o Senhor, porque é Ele que tem a salvação para te dar. E a recompensa, porque quando a gente faz a obra dele, Ele recompensa. Amém?